Oi, gente, sejam bem-vindos. Vamos começar agora a leitura do capítulo 2 do livro da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. E o título desse capítulo é Qual é o Problema? É seguro olhar para dentro. É a primeira frase que tem no capítulo. E aí ele começa dizendo: meu corpo não funciona. Ele dói, sangra, lateja, purga, vibra, incha, vacila, anda, envelhece, não consegue ver, não consegue ouvir, está apodrecendo. Mas tudo isso foi você que criou. Acho que já ouvi frases desse tipo. Aí ela vai para o próximo item. Meus relacionamentos não funcionam. Eles são sufocantes, ausentes, exigentes, não me apoiam, sempre me criticam, não me amam, nunca me deixam a sós, implicam comigo o tempo todo, não querem se importar comigo, me espinzinham, jamais me ouvem. Mas tudo que você possa ter criado. Sim, também já ouvi todas essas frases. Ela já falou de 2 itens, o corpo e o relacionamento. Aí ela vai falar de uma terceira coisa que não funciona, que ela ouvia dos clientes dela, que a Louise Hay ouvia. Minhas finanças não funcionam. Aí o que ela ouvia? Elas não existem, raramente estão presentes, nunca há o bastante, são inatingíveis, vão mais rápido do que vêm, não são suficientes para cobrir as despesas, escapam pelos meus dedos, etc. Mas tudo que você possa ter criado. Quer dizer, não é só isso, né? Mais outras coisas. Claro, já ouvi todas elas. Aí vem o quarto item. Minha vida não funciona. Nunca consigo fazer o que quero. Não consigo agradar a ninguém. Não sei o que quero fazer. Nunca há tempo suficiente para mim. Minhas necessidades e desejos sempre acabam de fora. Só estou fazendo isso para agradá-los. Não passo de um capacho. Ninguém se importa com o que eu quero dizer. Não tenho talento. Não consigo fazer nada direito. Tudo o que faço é adiar. Nada jamais dá certo para mim. Mas tudo que você possa ter criado para você mesmo. Todas essas frases eu já ouvi e muitas mais. Sempre que pergunta a um novo cliente o que está acontecendo em sua vida, geralmente ouço uma das respostas acima, ou talvez várias delas. A pessoa pensa realmente que sabe qual é o problema. Todavia, eu sei que essas queixas não passam de efeitos exteriores de padrões de pensamentos internos. Sob eles, existe um padrão mais profundo, mais fundamental, que é a base de todos os efeitos externos. Presta atenção às palavras que as pessoas usam quando respondem algumas perguntas básicas, como: o que está acontecendo em sua vida? Como anda a sua saúde? Como você ganha a vida? Gosta do seu trabalho? Como andam suas finanças? Como é sua vida amorosa? Como terminou seu último relacionamento? E o relacionamento antes desse? Como terminou? Faça um resumo breve da sua infância. Essas eram as perguntas que a Louise Hay fazia. Observo as posturas corporais e os movimentos faciais, porém, acima de tudo, realmente presto atenção às palavras que as pessoas dizem. Pensamentos e palavras criam nossas experiências futuras. Enquanto ouço-os falar, posso realmente compreender por que tem esses problemas em particular. As palavras que emitimos dão indicação de nossos pensamentos interiores. E aí vou fazer uma pausinha aqui para falar sobre isso. Um dos primeiros exercícios que a gente faz quando faz a formação de facilitadora do método oficial da Louise Hay é colocar no papel qual é a área da nossa vida que está empacada, né? E qual tipo de frase a gente fala sobre essa área da vida. Porque a partir daí a gente consegue entender quais palavras e quais frases a gente usa e poder ter a possibilidade de transformar. Porque se eu viro e falo, a minha finança não existe, é exatamente isso que eu vou atrair daqui para frente, que a minha finança não exista. Eu estou co-criando isso o tempo inteiro. Então, é muito importante ter ciência das palavras que a gente usa. Se elas são positivas, se elas são sempre negativas, sempre em tom de reclamação.
E aí no livro ela continua. Às vezes, as palavras usadas não combinam com as experiências descritas. Então, sei que ou eles não têm consciência do que realmente está acontecendo ou estão mentindo para mim. Qualquer uma dessas alternativas é um ponto de início e nos dá a base da qual podemos começar. Então, meninas, eu queria fazer um convite para vocês realmente pensarem em como vocês falam, principalmente sobre a área que você está com problema atualmente, seja ela qual for. Qual frase você usa? Qual palavra você usa? E aí, aqui no livro, tem um primeiro exercício que eu quero convidar vocês para fazer, que é o exercício do eu deveria. Meu passo seguinte é dar aos meus clientes papel e caneta e pedir-lhes que escrevam no alto da página, eu deveria. Então, basicamente para escrever eu deveria, para que vocês escrevam 5 ou 6 modos de terminar a sentença eu deveria. Vou dar um exemplo. Eu deveria ter bebido mais água hoje. Estou dando um exemplo. Eu deveria ter ligado para minha mãe. Enfim, o que vocês costumam falar sobre eu deveria? Pega uns minutinhos para escrever umas 5 coisinhas que vocês acham que vocês deveriam. Vou colocar uma musiquinha aqui para vocês fazerem isso, para a gente não passar batido no exercício, deixar para depois e nunca mais fazer. Ele tem relevância, ele é muito importante. Dei uns 2 minutinhos para escrever. Não tem problema que você não escreveu muitas coisas, pode ter sido só um pouquinho mesmo. Vou seguir na leitura aqui para a gente entender o quanto o deveria é danoso para a gente. E aí a Louise Hay fala, né? Ela pede para as pessoas escreverem 5 ou 6 modos de terminar a sentença. Alguns dos clientes acham difícil começar e outros têm tanto a escrever que encontram dificuldade em parar. Então, peço-lhes que leiam a lista para mim, começando cada sentença com eu deveria. À medida que terminam cada uma, pergunto, por quê? E aí as respostas para o porquê, né? Por que você deveria? Elas são interessantes e reveladoras. Minha mãe disse que eu deveria, é uma das respostas. Porque eu tenho medo de não fazê-lo, é outra resposta, porque a pessoa acha que ela deveria. Porque tenho que ser perfeito. Bom, todo mundo tem que fazer isso, por isso que eu também acho que eu deveria. Porque sou preguiçosa demais, baixa demais, alta demais, gorda demais, magra demais, burra demais, feia demais, sem valor demais. É outra justificativa que as pessoas usam para eu deveria. Essas respostas mostram onde eles estão emperrados em suas crenças e que limitações pensam que têm. Não faço comentários sobre as respostas. Uma vez terminada a lista, converso sobre a palavra deveria. Entenda, creio que a palavra deveria é uma das mais prejudiciais que existem na nossa linguagem. Sempre que usamos deveria, estamos, na verdade, dizendo errado. Ou nós estamos errados no momento, ou nós estávamos errados no passado, ou a gente ainda vai estar errado no futuro. Penso que não precisamos de mais errados em nossas vidas, necessitamos de mais liberdade de escolha. Eu gostaria de pegar a palavra deveria e retirá-la do nosso vocabulário para sempre. Então, eu a substituiria pela palavra posso. Posso nos dá escolha e jamais estamos errados. Então, ao invés de eu deveria beber água, pegar o exemplo da água, eu posso beber água. Porque ela dá essa sensação de leveza e não de peso, de que eu estou errada, eu me chicoteando e eu me cobrando porque eu não bebi água. Depois dessa conversa, eu peço aos clientes para relerem a lista, só que desta vez, começando cada sentença com: se eu quisesse de verdade, poderia fazer tal coisa, poderia beber água. O que lança uma luz inteiramente nova sobre o assunto. À medida que eles vão terminando cada sentença, pergunto delicadamente: e por que você não faz isso? As respostas, então, são bem diferentes. Porque eu não quero, tenho medo,
não sei como, porque não sou bom bastante. Muitas vezes descubro que eles estiveram se repreendendo por anos a fio por algo que, para começar, jamais quiseram fazer, ou então que estiveram se criticando por não fazer alguma coisa quando nunca tiveram a ideia de começar. Então, será que aí na lista de deveria de vocês tem alguma coisa que não tem nada a ver, que você nunca nem quis começar, que é uma coisa que outra pessoa poderia querer, e que te colocou na cabeça que você deveria fazer isso e não faz sentido nenhum para você fazer isso? Muitas vezes trata-se de algo que alguém disse que eles deveriam fazer. Quando tomam consciência disso, podem tirar a coisa da lista do deveria. E que grande alívio. Olhe para todas as pessoas que tentam se forçar por anos e anos a seguir uma carreira da qual nem ao menos gostam, só porque seus pais disseram que eles deveriam ser dentistas ou professores. Quantas vezes nos sentimos inferiores porque nos disseram que deveríamos ser mais inteligentes, ricos ou criativos do que algum parente? Essa é uma das crenças que eu mais encontro, principalmente em crianças, né? Que essa crença geralmente vem da infância, né? Ah, você deveria ser tão inteligente quanto seu primo, né? Você deveria ser tão criativa quanto seu irmão. Isso gera uma péssima crença na pessoa, porque ela passa a se sentir inferior àquela pessoa com a qual ela está sendo comparada. O que existe na sua lista deveria, que poderia ser abandonada como uma sensação de alívio? Que será que você colocou aí na sua lista de deveria que você pode falar, isso não me serve mais, lixo, pode jogar fora? Quando meus clientes terminam de trabalhar com essa lista, então estão começando a olhar suas vidas de um modo novo e diferente. Notam que muitas coisas que achavam que deveriam fazer são coisas que jamais quiseram fazer e só estavam tentando agradar a outras pessoas. Essa parte, ó, tem que fazer um grifado. Quem tiver com o livro aí, grifa. Faz grifo triplo. Na maioria das vezes, isso acontece porque eles têm medo ou pensam que não são bastante bons. Por isso que eles ficam querendo fazer coisas para agradar outras pessoas. O problema agora começou a mudar. Comecei o processo de soltar a sensação de estar errado, porque a pessoa não se adapta a padrões de outras criaturas. Então, eu acho que eu estou errada porque eu não me adapto ao padrão que outra pessoa acha que eu tenho que ter. Em seguida, passo a explicar-lhes minha filosofia de vida, que está apresentada no capítulo 1, que a gente leu na vez passada. Creio que a vida é, na realidade, muito simples. O que a gente dá, a gente recebe. O que damos, recebemos. O universo apoia plenamente cada pensamento que escolhemos ter e acreditar nele. Ele não questiona. O universo, eu tenho uma amiga que fala que o universo é um garçom que ele quer servir muito bem a gente. Então, ele entrega exatamente o que a gente pede, ele não questiona. Quando somos pequenos, aprendemos como nos sentir sobre nós mesmos e sobre a vida através das reações dos adultos que nos cercam. Sejam quais forem essas crenças, elas serão recriadas como experiências à medida que crescemos. Todavia, estamos apenas lidando com padrões de pensamento e o ponto de poder está sempre no presente. As modificações podem começar nesse instante. E eu sempre falo que isso é libertador, quando a gente fala que o poder está no presente, porque hoje eu posso escolher o que pensar para criar o meu futuro amanhã. Simples assim. Se o que eu tenho hoje na minha vida não está bom, foi por fruto de pensamentos que não eram bons do passado. Então, se hoje eu posso pensar uma coisa boa, amanhã eu estou co-criando um futuro maravilhoso. E aí ela começa a segunda parte, que eu acho que é o divisor de águas do trabalho da Louise Hay, né, além do deveria, é amar o eu. Continue explicando que não importa quais pareçam ser seus problemas, só existe uma única coisa em que trabalho com todos, o amar o eu. O amor é o remédio milagroso. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu tirar o lápis. Pronto. O amor é um remédio milagroso. Amar a nós mesmos é algo que realiza milagres em nós mesmos. Não estou falando sobre vaidade, arrogância ou convencimento.
pois isso não é amor, mas somente medo. Falo sobre ter um grande respeito por nós mesmos e uma gratidão pelo milagre do nosso corpo e da nossa mente. Amor, para mim, é apreciação, a tal ponto que ela enche meu coração ao máximo e extravasa. O amor pode tomar qualquer direção. Posso sentir amor pelo processo da vida em si, pela alegria de estar viva, a beleza que vejo, uma outra pessoa, o conhecimento, o processo da mente. Ai, gente, quando eu penso no processo da mente, eu falo, gente, como é possível, né? Nossos corpos e o modo como funcionam, que tudo funciona com tanta perfeição e a gente nem sabe direito como é que funciona tudo aqui dentro, né? Animais, aves e peixes, a vegetação em todas as suas formas. Isso tudo ela sente amor por todas essas coisas. O universo e o modo como ele funciona. O que você pode acrescentar nessa lista que você sente amor? Vamos dar uma olhada em algumas das formas de não nos amarmos. Então, aqui a gente falou sobre sentir amor. Agora a gente vai entender de que forma a gente não se ama. Quando a gente se censura e se critica de maneira interminável, sabe? Quando você se critica, entra junto lá com a lista do deveria. Algo que você não deveria ter falado, não deveria ter feito. Você se olha no espelho e acha que não tá bonita o suficiente, acha que fez alguma coisa errada. Isso tudo é crítica. Se criticar e se censurar. Maltratamos nossos corpos com alimentos errados, álcool e drogas. Escolhemos acreditar que não somos merecedores de amor. Temos medo de cobrar um preço razoável pelos nossos serviços. Isso tudo é forma de não se amar. Criamos doenças e dor em nossos corpos. Adiamos fazer coisas que nos beneficiariam. Então, é a famosa procrastinação. Ah, vou deixar para amanhã. Vivemos no caos e na desordem. Criamos dívidas e fardos. Atraímos amantes e parceiros que nos diminuem. Tudo isso é forma de não nos amar. E quais são as suas próprias formas de não se amar? Que outros itens você colocaria aí na sua lista? Se de alguma maneira negamos o nosso bem, e a gente nega o nosso bem quando a gente se critica, trata-se de um ato de não nos amar. Lembro-me de uma cliente que usava óculos. Um dia desprendemos um velho medo de infância. No dia seguinte, ao acordar, ela achou que as lentes de contato a estavam incomodando demais. Tirou-as, olhou à sua volta e descobriu que sua vista estava perfeita. Todavia, minha cliente passou o dia inteiro dizendo: não acredito, não acredito. No dia seguinte, voltou a usar lentes. A mente subconsciente não tem senso de humor, porque provavelmente ela falou não acredito de uma maneira brincalhona, né? A mente subconsciente não conseguiu acreditar que havia criado a visão perfeita. Ou seja, ela voltou a não enxergar porque ela não acreditou, ela disse para o subconsciente dela que ela não acreditava que ela estava enxergando bem. A falta de autovalorização é uma outra expressão de não amar a nós mesmos. Tom, aí ela vai dar um exemplo de um cliente. Tom era um artista muito bom e tinha alguns clientes ricos que lhes pediam que decorassem uma ou duas paredes em suas casas. Mesmo assim, ele estava sempre atrasado no pagamento de suas contas, pois seus orçamentos originais nunca eram suficientes para cobrir o tempo envolvido na conclusão do trabalho. Resumindo a história, ele cobrava menos do que ele deveria cobrar. Ora, qualquer um que presta um serviço ou cria um produto único pode cobrar o preço que quiser. Pessoas de posses adoram pagar muito pelo que querem, pois isso valoriza mais o objeto em questão. Vamos a mais exemplos. Nosso parceiro está cansado e mal-humorado. Imaginamos o que nós fizemos de errado para causar isso. Gente, esse é o clássico, né? Quando alguém não responde a mensagem, quando alguém responde qualquer outra, né? Responde, deixa de responder, você pensa, nossa, o que será que eu fiz porque a pessoa não está me respondendo? Alguém nos convida para sair uma ou duas vezes e depois não telefona mais. Pensamos que deve haver algo de errado com a gente. Nunca pensa que é porque o outro, sei lá, tem outras coisas para fazer, alguma coisa não encaixou, pode até ser um livramento, inclusive. Nosso casamento termina e temos certeza que fomos nós que somos um fracasso.
Tem mil outras coisas, mas é mais fácil culpar a si mesmo. Nossos corpos não são similares aos que aparecem em revistas como Gentleman's, Quarterly ou Vogue, e nos sentimos inferiores. Também, né, gente, aqueles corpos são quase inatingíveis. Não fechamos a venda ou conseguimos o papel e ficamos certos de que não somos bons o bastante. A gente nunca imagina que o outro não comprou porque para ele nesse momento não é interessante ou qualquer outro motivo. É sempre diz respeito a mim, né? Eu sempre acho que eu não sou boa o bastante. Temos medo da intimidade ou de deixar alguém se aproximar demais, de modo que procuramos sexo anônimo. Não conseguimos tomar decisões porque temos certeza de que elas são erradas, de que elas serão erradas. Então, tem tanto medo de que a decisão que você vai tomar vai estar errada que você nem toma. Fica em cima do muro mesmo, enrola a situação, já que você tem certeza que vai ser errada mesmo. Como você expressa sua falta de autovalorização? Então, põe a cabeça aí para pensar. E aí ela continua, depois desse monte de consciência dura e difícil que a gente passa a ter sobre a gente mesmo, ela mostra o lado bom da história, né? Então, ela fala da perfeição dos bebês. Como você era perfeito quando você era um bebezinho. Os bebês não têm que fazer nada para se tornarem perfeitos. Eles já são perfeitos e agem como se soubessem disso. Sabem que são o centro do universo. Não têm medo de pedir o que querem e expressam livremente suas emoções. Qualquer um sabe quando o bebê está bravo. Aliás, toda a vizinhança sabe. Também se sabe quando eles estão felizes, pois seus sorrisos são capazes de iluminar um quarto inteiro. Os bebês são cheios de amor. Crianças muito pequeninas morrem se não recebem amor. À medida que vamos ficando mais velhos, aprendemos a viver sem amor, mas os bebês, eles não suportam isso. Os pequeninos também adoram cada parte do seu corpo, amam até suas próprias fezes. Eles têm uma coragem incrível. Você era assim, eu era assim. Nós éramos assim. Então, começamos a ouvir os adultos à nossa volta, que haviam aprendido a ser medrosos e passamos a negar nossa própria magnificência. Nunca acredito quando os clientes tentam me convencer de como são horríveis ou tão pouco dignos de amor. Meu trabalho é levá-los de volta à época em que sabiam como realmente era amar a si mesmos. E esse é o trabalho da Louise Hay, um trabalho lindo. E eu vou convidar vocês a fazer esse trabalho. E aí tem um segundo exercício, e esse exercício eu quero que vocês façam para a próxima quinta-feira, tá? Para olhar no espelho, pegar um espelho, ou se olhar no espelho que você tem em casa. Então, como é que a Louise Hay fala? Peço ao cliente para pegar um espelho pequeno, olhar bem nos olhos e dizer seu nome depois. Eu te amo e te aceito exatamente como você é. Então, convido vocês a fazerem esse exercício, meninas. Olhar bem nos olhos de vocês no espelho e falar, eu te amo e eu te aceito exatamente como você é. Esse exercício é extremamente difícil para muitas pessoas. É raro eu obter uma reação tranquila, muito menos um pouco de alegria com essa prática. Alguns choram ou ficam com olhos marejados, outros se enfurecem, outros ainda menosprezam suas feições ou qualidades. Uns poucos afirmam que não conseguem. Cheguei a ver um homem atirar o espelho para longe e querer fugir. Precisei trabalhar meses seguidos com esse cliente até ele poder começar a relacionar-se consigo mesmo no espelho. Por muitos anos, eu olhei no espelho apenas para criticar o que eu via nele. Agora prestem atenção às próximas palavras. Hoje, quando me recordo das intermináveis horas que passei acertando as sobrancelhas, tentando me tornar razoavelmente aceitável, acho graça. Lembro-me bem do medo que eu sentia de olhar dentro dos meus próprios olhos. Quanto você olha no espelho para olhar exatamente o defeito que você tem? Ai, meu Deus, minha sobrancelha, ó, tem um pelinho a mais aqui. Ah, esse cabelo aqui não tá bom, não. Ai, essa mancha aqui. Quantas vezes você faz isso? No meu trabalho, esse exercício me mostra muito. Em menos de 1 hora, sou capaz de atingir o âmago da questão sobre o problema externo.
Quando se atua apenas no nível do problema, gastam-se horas intermináveis trabalhando em cada detalhe, e no instante em que tudo aparece arrumado, ele brota num outro lugar diferente qualquer. O problema raramente é o verdadeiro problema. Aí ela vai contar de mais uma cliente, né? Essa história também é daquelas histórias que você fala, meu Deus. A cliente, ela vivia preocupada com sua aparência, em especial com os dentes. Estava sempre trocando de dentista, achando que o último só a fizera parecer pior. Resolveu fazer plástica no nariz, mas o resultado foi ruim. O fato era que cada profissional, ouçam essa frase, o fato era que cada profissional estava refletindo sua crença de que ela era feia. Seu problema não era a aparência, mas o fato que ela estava convencida de que havia algo de errado nela. Então, se você pensa que tem alguma coisa de errado em você, está na hora de começar a mudar essa crença, né? O que está errado? Começa a mudar isso na sua cabeça. Outra mulher tinha um mau hálito terrível e as pessoas achavam desagradável ficar perto dela. Ela estudava para ser ministra da igreja e seu comportamento exterior era pio e espiritual. Todavia, sob ele, havia uma furiosa corrente de raiva e inveja que explodia às vezes, quando essa mulher achava que alguém poderia estar ameaçando sua posição. Então, ela explodia em raiva quando ela achava que alguém estava ameaçando sua posição. Seus pensamentos mais profundos eram expressados através do hálito, né, do mau hálito, tornando-a ofensiva mesmo quando pretendia ser amorosa. Ninguém a ameaçava senão ela mesma. Ela tinha tanto a crença que alguém a ameaçava, e na verdade quem a ameaçava era ela mesma. Ela tinha apenas 15 anos quando a mãe a trouxe a mim. Perdão, agora é uma terceira história. Ele tinha apenas 15 anos quando a mãe o trouxe a mim, porque o garoto estava com mal de Hodgkin e haviam lhe dado só 3 meses de vida. A mãe, como seria de esperar, estava histérica e era de difícil trato, mas ele era esperto e inteligente e queria viver. Estava disposto a fazer tudo o que eu mandasse, inclusive modificar o modo como falava e pensava. Os pais separados estavam sempre discutindo e o garoto, na verdade, não tinha uma vida doméstica estável. Vivia num ambiente conturbado. E queria desesperadamente ser ator, e a perseguição da fama e da fortuna era muito maior do que sua capacidade de experimentar a alegria. Ou seja, ele estava procurando muito mais a fama e a fortuna do que a própria alegria que a profissão de ator traria a ele. Pensava que só seria aceitável e digno de valor se tivesse fama. Ele estava ligando o valor próprio dele à fama. Eu o ensinei a se amar e a se aceitar, e ele ficou bom. Agora está amadurecido e atua com regularidade na Broadway, pois, à medida que foi aprendendo a vivenciar a alegria de ser ele mesmo, abriram-se novos papéis para o seu talento. Então, ela deu aqui 3 exemplos, né? Um seguido do outro, do quanto se amar, aprender a se amar faz toda a diferença na vida. E aí ela vai falar de um outro exemplo aqui, que é um exemplo daqueles... Vamos ler, vocês vão entender. O excesso de peso é outro bom exemplo de como podemos desperdiçar muita energia tentando corrigir um problema que não é o verdadeiro. As pessoas frequentemente passam anos e anos lutando contra a gordura e continuam com excesso de peso. Afirmam que todos os seus problemas vêm porque elas são gordas. O excesso de peso é só um efeito exterior de um profundo problema interno. Para mim, ele é sempre o medo e uma necessidade de se sentir protegido. Quando nos sentimos amedrontados ou inseguros, ou não bons o bastante, muitos de nós acumulam gordura para se proteger. Gastar tempo nos menosprezando por sermos gordos demais, sentir culpa a cada garfada que comemos, fazer todas as coisas más que fazemos a nós mesmos quando engordamos, não passa de desperdício de tempo. Daqui a 20 anos estaremos na mesma posição, porque não começamos a lidar com o verdadeiro problema por trás da gordura. Só conseguimos nos tornar mais amedrontados e inseguros, então precisamos de mais peso para proteção. É por isso que eu me recuso a focalizar a atenção na gordura ou em dietas, pois estas não funcionam. A única dieta que dá certo é a dieta mental, a que evita pensamentos negativos.
Costumo dizer aos meus clientes, vamos colocar essa questão de lado por algum tempo, enquanto trabalhamos em outras coisas? Então, ela não trata diretamente a questão da perda de peso. Muitas vezes, eles me dizem que não podem se amar porque são muito gordos, ou como colocou uma moça, redondos demais nas beiradas. Explico-lhes, então, que eles são gordos porque não se amam. Eles são gordos porque não se amam, e não se amam porque são gordos. É impressionante ver como, quando se começa a amar e a aprovar a nós mesmos, a gordura excessiva vai desaparecendo de nossos corpos. É comum alguns clientes ficarem bravos comigo quando eu lhes explico como é fácil mudar suas vidas, porque eles têm a impressão de que não estou compreendendo seus problemas. Uma mulher ficou muito nervosa e falou: vim aqui para conseguir ajuda ao preparo da minha dissertação, não para aprender a me amar. Todavia, para mim estava claro que seu principal problema era o ódio contra si mesma, que permeava todas as áreas da sua vida, inclusive o escrever a dissertação. Ela não seria bem-sucedida em nada enquanto ela estivesse se sentindo tão sem valor. Ela recusou-se a me ouvir e saiu em lágrimas. Voltou 1 ano depois com o mesmo problema e muitos outros mais. Algumas pessoas não estão prontas e não temos como avaliar isso. Todos começamos a fazer nossas mudanças na hora, no espaço e na sequência certos para nós. Cada um tem o seu tempo certo de fazer mudança. Por isso que a gente também tem que respeitar os nossos coleguinhas, os nossos familiares, os nossos amigos. Eles vão fazer as mudanças a partir do momento que eles estiverem preparados. E quando a gente foca na nossa mudança e a gente muda, eles falam, nossa, mas o que aconteceu com você? Você está tão diferente. E eles começam a se interessar pelas coisas. E aí ela até fala, eu só comecei as minhas depois de completar 40 anos. Louise Hay começou as mudanças dela com 40 anos. E aí ela veio aqui falando todo esse capítulo de tudo que não era o problema, né? E aí agora ela vai dizer qual que é o verdadeiro problema. Então, me vejo diante de um cliente que acabou de se olhar no inofensivo espelhinho, está todo nervoso. Sorrio com prazer e digo, ótimo, agora estamos olhando para o verdadeiro problema e podemos começar a remover aquilo que está realmente atrapalhando o seu caminho. Converso mais sobre o amar o eu, sobre como, para mim, amar o eu começa como nunca, jamais nos criticarmos por nada. A Louise Hay tem uma meditação que é incrível, que são os 11 passos para aprender a se amar. E o primeiro passo é parar de se criticar. E ela fala que se você atingir esse passo, se você conseguir fazer ele, colocá-lo em prática, você não precisa fazer nenhum outro passo, porque esse já está incrível. Aí ela observa, então, meninas, resumindo a história desse capítulo, né? Ainda tem mais um pouquinho para a gente ler, mas ele já está no finalzinho, então eu quero deixar bem enfatizado 2 coisas. A primeira, se olhar no espelho e começar a falar para você mesma que você se ama e se aceita exatamente do jeito que você é. Esse exercício é muito poderoso. Parece um exercício bobo, mas ele é extremamente poderoso. E o segundo exercício é você se atentar a todos os momentos em que você se critica e parar de se criticar, substituir a crítica por um elogio, começar a mudar esse hábito de se criticar. E aí ela continua aqui, né, depois de falar de se criticar. Observo o rosto de meus clientes quando lhes pergunto se costumam se criticar, e suas reações me dizem muito. Ora, claro que sim, o tempo todo. Não tanto como costumava fazer. Ora, como vou mudar se não me criticam? Não é o que todos fazem? Ah, essa é ótima, né? Fazer o que porque o outro faz também. A esses últimos eu respondo, não estamos falando sobre todos, estamos falando sobre você. Por que você se critica? O que há de errado com você? Então, eles falam e vou escrevendo uma lista. O que dizem frequentemente coincide com a lista do deveria. Lembra da lista do deveria lá atrás que a gente fez? Muitas vezes a pessoa se critica pelos mesmos motivos do deveria. Acham que são altos demais, baixos demais, gordos demais, magros demais, burros demais, velhos demais, jovens demais, feios demais.
Os mais bonitos, em geral, respondem os feios demais. Falam também que são vagarosos demais, apressados demais, preguiçosos demais. Gente, vocês percebem que todos esses adjetivos, né? Preguiçoso, tal, ou você ouviu na infância que você era aquilo, e você continua acreditando que você é preguiçoso, ou você está se comparando com alguém, e cada ser humano é único e maravilhoso na sua única individualidade. Então, vamos começar a perceber isso, sabe? O que a gente acha que a gente é demais, que a gente devia ser de menos? Quando eu fiz esse exercício na formação, eu coloquei que eu me sentia sentimental demais, porque eu sempre expressava muito o que eu sentia, que eu chorava, que eu sofria. Daí, quando eu olhei aquilo, eu falei, o quê? Não, por que eu estou me criticando por causa disso? Comecei a aceitar isso em mim. Eu só sou uma pessoa que eu expresso o que eu sinto, e tá tudo bem. Comecei a mudar essa chavinha dentro de mim. E aí é o que ela fala, né? Em todos esses demais, sou magro demais, sou isso demais, finalmente chegamos à frase primária, quando dizem, não sou bom o bastante. Tudo isso resume que a gente não se acha bom o bastante. Viva, viva, finalmente encontramos o âmago da questão. Eles se criticam porque aprenderam a criticar, aprenderam a acreditar que não são bastante bons. Vou ler de novo. Eles se criticam porque aprenderam a acreditar que não são bastante bons. Fiquem com isso aí dentro de vocês. Os clientes se admiram com a rapidez com que chegamos a essa descoberta. Agora não precisamos mais nos preocupar com efeitos colaterais como problemas corporais, de relacionamento, finanças ou falta de expressão criativa. Lembra aqueles problemas iniciais lá que ela falou, isso aí tudo não é verdadeiro problema, não. Podemos dedicar toda a nossa energia na dissolução da causa básica de tudo o que está acontecendo. Não amar a si mesmo. Então, para resolver todos aqueles problemas, a gente precisa aprender a se amar. E quando a gente aprende a se amar, a nossa vibração muda. A gente começa a irradiar uma luz diferente para o universo. E as coisas vão se desenrolando. Tudo que estava enrolado passa a desenrolar. Faz sentido para vocês, meninas? Se alguém quiser abrir o microfone para falar ou mandar uma mensagem no chat, me fala, porque agora a gente vai para a meditação de fechamento do capítulo. E uma coisa que eu quero explicar para vocês, no final de cada capítulo, quem está com o livro aí, existe sempre um resuminho. Esses resuminhos, na filosofia da Louise Hay, são chamados de tratamentos. Então, é como se fosse um tratamento mesmo. Quando a gente faz ele na forma de uma meditação, como eu vou fazer com vocês agora, ele está tratando alguma coisa aí dentro de você, no seu subconsciente. A Paty está respondendo aqui, faz total sentido. Pois é, né, Paty? Para você ver o quanto isso é importante. E às vezes a gente bate tanta cabeça para descobrir que a solução é tão mais simples do que a gente imaginava. Claro, no decorrer dos capítulos, a gente vai passar por outras questões, né? A gente vai passar por questões dos sentimentos que são negativos, né, que são desconfortáveis, a gente pode passar pelo medo, pela raiva, pela culpa. A Louise Hay trabalha muito sobre liberação de culpa e de ressentimento, é um dos grandes focos do trabalho dela. A gente vai falar um pouquinho de criança interior, porque se tudo nasceu lá na infância, de coisas que a gente ouvia quando a gente era criança, a gente precisa voltar e cuidar dessa criança, né, essa criança interior que ainda vive dentro da gente. Então, a gente vai passar por outras coisas, mas começando a se amar é o primeiro passo. Se mais alguém... Eu venho trabalhando isso há anos, cá entre nós. Ah, que bom, Valéria! Como que você está sentindo esse trabalho? Hoje mesmo eu olhei no espelho e falei, como você está linda, Valéria. Eu estou muito com esse hábito também, Valéria. Eu faço isso sempre. Às vezes eu parei de me criticar faz um tempo já, né? Mas às vezes a gente cai, não, né? A gente faz assim, cai na banana, sabe? Dá um deslize assim. Um dia que a gente abusa alguma coisa, mas no outro dia a gente toma um banho, se arruma, fala assim, nossa, como você tá linda.
O que está diferente hoje em você? É um mau hábito, né, se criticar, na verdade. Eu brinco, né? Tenho 38 anos, gente. Eu me critico há 38 anos. Eu não vou mudar isso do dia para a noite, né? Eu Eu me tenho dedico. 20 anos a mais que você. Eu estou com 58. Mas se a gente teve o mau hábito de se criticar por tanto tempo, Valéria, Sim, é um trabalho diário, né? A gente mudar essa chavinha. É um trabalho sim. diário. Não é fácil. Não é de um dia para a noite. Porque, assim, ainda mais na área, quando você está na área profissional, que as pessoas querem puxar seu tapete, você vê a sacanagem, aí você fala, não, você é forte, é firme, você vai resolver, você vai conseguir, entendeu? Então, vai depender dos desafios do dia a dia da gente. E às vezes as pessoas têm um mau hábito de querer criticar, né? Fazer o outro ficar menos para ela ficar mais, né? Então, Sim, isso no ambiente profissional é muito, infelizmente, comum de acontecer. A pessoa tá se sentindo insegura, então ela fala: opa, vou criticar o coleguinha, que eu me sinto em cima da carne seca, como dizem, né? Me sinto melhor. E aí a gente vai pegando esses rótulos, né? A gente vai achando é. que a gente é aquilo mesmo. E mudar essa chavinha. Outro dia, na infância, eu sofri muito bullying. Hum, Primeiro porque e na década de 70, meus pais não eram, meus pais eram divorciados e aquilo era um absurdo. uhum. Depois, porque a minha mãe foi ser amante de um homem na mesma escola, entendeu? E aí você é discriminada, né? Então, isso, eu tinha 10, 11, 12 anos, isso é forte para uma criança assumir tudo isso, né? Aí eu repeti de ano, aí você é criticado. Outro dia eu sonhei que as pessoas estavam fazendo bullying comigo, sonhei na época de criança, sabe? Vem à Sei. tona isso, assim, às vezes. Eu falo, opa, tem que trabalhar isso. Valéria, mais para frente a gente vai ter uma meditação que é só para cuidar da criança interior, para você voltar para essa criança, para essa adolescente, né? Já era quase adolescente, e acolher. Então vai ser bem legal, bem especial para você começar a dar carinho, colo, né? E ressignificar essa experiência que você teve de É, bullying, né? nossa, e na época, assim, todo mundo tirava a sobrancelha, sabe? E eu tive dois fatos muito, muito graves, fortes. Eu encontrei meu pai depois de 3 anos que eu não o via, e ele falou para mim assim que a minha irmã tinha nascido. Aí eu fiquei 2 anos sem ler, sem escrever. Aí eu fui para fono, entendeu? Que foi muita coisa ao mesmo tempo, mudar de casa, pai, pai ter aparecido, né? E aí o que que eu fiz? Eu cortei a sobrancelha. Aí, sem querer, eu tirei a sobrancelha toda. Aí a minha mãe cortou o cabelo bem assim, bem na direção, e aí eu já não lia, e quando eu lia, as pessoas falavam assim: a Valéria não sabe ler, entendeu? Não, não Uhum. escuta a Valéria, ela não sabe ler. Aí eu cortei o cabelo, aí eu tinha uma franja, eu falava assim: não, minha mãe não deixa ninguém ver, porque eu estava sem sobrancelha, sabe? Uhum. Então, aí todo mundo gozava de mim. Sabe assim, aquela coisa? Eu me sentia o pato feio da história. Sei, sei. Foi o jeito que a criança achou de expressar, né, tudo que estava É, acontecendo ali, aqueles desconfortos, né? sim, aí assim, tipo assim, eu ficava tão nervosa que estava escrito assim, companheiro. Eu falava assim, não, vamos lá, deixa eu falar outra palavra. Acreditar. Aí eu falava, acredita, entendeu? Eu trocava, Uhum, parecia que eu não enxergava o resto da palavra. Era muito louco, sabe assim? Aí todo mundo fala assim, tá vendo, professora? Ela não sabe ler, entendeu? Aí eu gaguejava. entendi, Então, assim, entendi. eu tenho uma fase assim na minha vida que, olha, foi bem. Acho que é por isso que faz anos que eu venho, acho que faz mais de 20 anos que eu venho trabalhando tudo isso, sabe? Assim, aí faço vários cursos alternativos, holístico, para ver aonde tá esses pontos e trabalhando, né? Não é fácil, não estou dizendo que cada um teve uma história, cada um teve um momento, né?
Então, São mas isso camadas, né? Na verdade, Valéria, porque a gente vai fazendo vários cursos, né? Como você falou, nesses últimos anos, e a gente vai cuidando de camadas desse processo de dor, né? Porque não fica num lugar só, né? São camadas, e cada vez a gente revisita esse lugar para cuidar dessa criança ferida de um lugar diferente. Cada vez que você volta lá, você cuida de mais um pouquinho, cuida de mais um pouquinho, né? verdade. E aprender, né, e para continuar o trabalho de se amar mesmo, e na perfeição do que a Valéria é, né? Então é Sim. bem legal o seu processo. Legal, obrigada por compartilhar, viu? Obrigada. Maria Clara quer falar alguma coisa? A gente já pode ir para a meditação. Tá sem áudio. Você está tentando abrir? Abriu. Podemos ir para vamos para a meditação. Tá bem Combinado. tranquilo. Foi legal a leitura de hoje. Que bom, meninas. Então deixa eu só pegar a musiquinha certa aqui para o momento da meditação. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Pode fechar o olho, fazer uma inspiração profunda, uma expiração profunda, vai se conectando com o momento presente, relaxa a sua cabeça, o seu pescoço, os seus braços, a sua barriga e as suas costas, as suas pernas e os seus pés. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Estou sempre divinamente protegida e guiada. É seguro para mim olhar para o meu interior. É seguro para mim olhar para o passado. É seguro para mim alargar minha visão da vida. Sou muito mais do que minha personalidade, passada, presente ou futura. Agora, escolho me elevar acima de meus problemas de personalidade para reconhecer a magnificência do meu ser. Estou totalmente disposta a aprender a me amar. Tudo está bem no meu mundo. No momento que vocês se sentirem prontas, podem abrir os olhos. Eu vou encerrar aqui a gravação agora. Obrigada por vocês terem visto a gravação do capítulo 2. Até a próxima no capítulo 3.